Bem-vindos, vamos ao nosso vídeo de domingo de oportunidades da semana, tá? A gente pode ter tido um fundo aí pelo menos de médio prazo para a bolsa, então vamos ficar atento aí a oportunidades que podem surgir a partir desse cenário, depois de bom tempo aí de baixa, onde praticamente nada subiu, né? A gente não teve aí praticamente nenhuma das análises dos fins de semana, nenhuma ativou compra. Então vamos ver se essa semana aí com esse provável fundo da bolsa a gente começa a ter um cenário um pouquinho mais interessante para o contexto de compra, beleza? Vamos começar aqui com a primeira Raizen, tá? Raizen aqui no semanal, a gente fez um toque aqui nessa região aqui bem importante de maior negociação, tá? Então a gente já deixou uma sombrinha aqui. No diário agora a gente vai ficar um pouquinho melhor para ver e a gente também tem essa barra aqui como uma provável zona aí de defesa do preço, tá? Então aqui fica bem interessante, principalmente se ativar aí o nosso sinal de compra, tá? Passando aqui para o diário, a gente já consegue ver aqui que a gente perdeu esse fundo prévio aqui dos 3,43, tá? Então se a gente voltar para trabalhar aqui acima dos 13,50, a gente pode ter uma movimentação bem interessante aqui até os 13,85 e depois até os 13,98, R$ 4, tá? Então, para um curto, médio prazo aí, a gente pode ter essa movimentação que daria em 9, 12%, tá? A partir da ativação aqui desse movimento aqui de rejeição de alta, tá? Então, esse movimento aqui, se a gente voltar a trabalhar acima dos 13,50, pode nos jogar justamente aqui para os R$ 4, tá? E daqui a gente vai tomar a decisão do mercado. Mas por enquanto, para o curto, médio prazo e pelo contexto aí da bolsa, parece ser o cenário mais provável para as ações da Raizen, tá? Então, para quem gosta aí de operações de curto prazo ou de comprar a longo prazo a bons preços, as ações da Raizen já estão numa região bem interessante, tá? Passando para a próxima, Prio. Prio aí tem que ficar muito atento com o cenário da bolsa e também do petróleo, tá? O pessoal aí que é membro do canal, membro capitalista, já teve acesso a análises exclusivas aí do petróleo e do minério de ferro, tendências de longo prazo. Então a gente tem que ficar bem atento com esse cenário, tá? Quem não é membro aí já clica no botão seja membro aí embaixo. Temos dois planos a partir de R$ 20. Você já pode ser membro do canal, já tem acesso antecipado a bastante conteúdo e vai ter no membro capitalista aí o acesso exclusivo a bastante coisa também, principalmente os pontos aí decisivos para a retomada, tá? Então aqui ó, a gente já vê que a gente tem uma acumulação aqui em cima, a gente tentou perder ela num dia e no outro a gente já engolfou esse candle e fechamos aí praticamente na máxima do dia, tá? Então essa região aqui é importante porque a gente tem esse topo aqui que ele tocou, ó, tocou uma vez e agora tocou a segunda até com mais força, né? Que ele demonstrou um sinal de força bem interessante, então isso aí pode nos jogar de volta para dentro dessa região de acumulação e a gente volta para casa aí dos 49, R$ 50, tá? Inclusive a gente pode romper esse topo aqui, fazer uma armadilha aqui, voltar, tá? Então isso aqui já nos deixa numa região de acumulação bem interessante e aqui já dá um retorno aí de 10%, com certeza bem interessante, tá? Então ficar bem ligado aqui, aí a gente descarta essa análise perdendo aqui o fundo dos 43, tá? Mas acima dos 45, a gente fica com um alvo bem interessante lá na casa dos 49 pelo menos. Beleza? Passando para a próxima, Aura 33, também já tivemos ela aí na nossa lista de preferidas, tá? Porque ela continua basicamente andando de lado na mesma região, então vale destacar, tá? Tá testando essa reta aqui de longo prazo lá do fundo, testando essa acumulação aqui que é muito importante. Aqui teve uma realização de acumulação muito forte, bastante gente interessada nessa região e a gente está testando aqui, ó. A gente está escorregando em cima dessa reta, então segue acumulando aqui acima dos 33, ativa aí um bom cenário onde a gente vai pelo menos tocar essa região aqui dos 35, tá? Pelo menos, mas com grande potencial de acelerar bastante, tá? Então acima aqui dos 33 a gente tem aí um alvo de 7%, pelo menos até os 35 aí pensando no curto prazo, tá? Mas a gente tem alvos aí bem maiores pensando no longo prazo, mas aí é para outras análises.
e a gente descarta essa análise perdendo justamente essa reta aqui, tá? Que é importantíssima. Opa, escolhemos errado, tá? Aqui descartamos perdendo aí a casa dos 30. A gente já descarta essa análise porque a gente tem chance de voltar a cair, tá? Mas por enquanto tá com cara aí de bastante sinal de alta, principalmente pelo Ibovespa. Então vamos ficar atentos, beleza? Antes de passar para a última análise, quem não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações aí para não ficar de fora, tá? Sempre que eu tô trazendo aí fim de semana, as análises aí de oportunidades da semana, análises para longo prazo, que é o foco aí principal do canal, tá? Temos aí também link na descrição, um guia que eu construí mostrando todas essas técnicas que eu uso para operar, tá? Por um preço baratinho e ganha acesso ao grupo exclusivo do Telegram. E também, como eu já falei, não esqueça, seja membro, clique aí, bastante vantagens para vocês, beleza? A partir de R$ 20 já tem plano aí para ser membro do canal. Então aqui, Aura 33, fechamos e vamos para a última, Marfrig, tá? Marfrig também, para quem acompanha as nossas análises, bateu o nosso alvo justamente nessa região, onde a gente fechou o gap, ó, onde a gente tinha fundo, falso rompimento de fundo, testando essa região para validar, tá? Então aqui a gente tem tudo aí para iniciar um movimento de alta, pelo menos aí de médio prazo, sempre repetindo aí, a gente teve um sinal muito interessante no Ibovespa, tá? Que ele pode ter nos dado aí um sinal de fundo aí de pelo menos médio prazo, que pode nos dar um movimento bem interessante até o fim do ano, tá? Então vamos ficar bem atento. Todos os sinais de alta a gente tem que analisar com bastante carinho, porque geralmente a gente tem bons sinais aí em várias ações acontecendo, principalmente a partir de sexta-feira, tá? Então aqui na Marfrig a gente superando a região aqui dos R$ 7 também ativaria uma bela entrada, justamente para a gente testar pelo menos aqui ó, o topo dos 7,70 e depois lá na casa dos R$ 8, tá? Isso aí pensando aí para o curto prazo, tá? Daria 9 e 15%. Mas as ações da Marfrig também tem uma bela formação de fundo aqui de longo prazo, tá? Então a gente tem que ficar atento, porque pode ser que nos dê um cenário de mais longo prazo. Mas como o foco desse vídeo é curto prazo, a gente tem aí esse sinal bem interessante. Aqui, claro, para a gente descartar essa análise, a gente teria que perder o fundo aqui dos 6,40. Então é um stopzinho um pouquinho salgado, né? Mas é uma ação aí que está mostrando um belíssimo potencial para essa semana. Beleza, pessoal? Essas são as oportunidades da semana. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação que vocês queiram que dê uma olhada, deixa nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal, beleza? Valeu!